No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia também para você ligado aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan, União da Vitória, e também em todas as nossas plataformas digitais. Vamos embora nesta quarta-feira, hoje é dia 21 de maio de 2025, bora falar de esporte então. Pois é, Thiago, vamos começar pela Copa do Brasil. Ontem o seu imortal, o Grêmio, não foi bem, empatou com o CSA em 0-0 pela Copa do Brasil e havia perdido o primeiro jogo lá nas Alagoas pelo placar de 3-2. Com isso, então, o Grêmio está eliminado, não vai às oitavas de final da competição, e o CSA, esse sim, passou pelo Grêmio e segue à frente nessa competição. E como você disse, o Grêmio teve um gol anulado, teve o Kahneman expulso de campo, um jogo bem conturbado ontem lá na Arena do Grêmio. Demais resultados de ontem: Atlético Paranaense 1-0 no Brusque, jogo que aconteceu em Curitiba. O Atlético segue então na Copa do Brasil. E um jogo que, para quem gosta do futebol paranaense, para quem é paranaense, foi um verdadeiro pecado. Foi o jogo entre Vasco da Gama e Operário. Vasco e Operário haviam empatado em Ponta Grossa pelo placar de 0-0. E ontem, gente, que jogo fez o Operário? O Operário fez um jogo muito melhor que o Vasco. O goleiro Léo Jardim do Vasco foi o verdadeiro herói durante a bola rolando. Tempo normal 1-1 e nos pênaltis, infelizmente, 7 para o Vasco, 6 para a equipe do Operário de Ponta Grossa, que não merecia de forma nenhuma ter perdido esse jogo e ser eliminado. O Vasco segue em frente e o Operário fica então pelo meio do caminho. Náutico 1, São Paulo 2, lá nos aflitos ontem. O Náutico segue, ou melhor, o São Paulo segue na Copa do Brasil. Jogos que acontecem hoje, 19 horas, tem Fortaleza e Retrô, Aparecidense e Fluminense, 19h30, Bahia e Paysandu, 19h30, Flamengo e Botafogo, 21h30. Mas atenção, Thiago, Juliano, para quem está ligado com a gente aqui no Jovem Pan Esporte, vocês sabem quem vai ser o árbitro principal de Flamengo e Botafogo da Paraíba hoje? Vai ser o senhor Lucas Paulo Torezin. Esse árbitro apitou no domingo Iguaçu e PSTC, foi o árbitro principal e hoje será o árbitro principal também de Flamengo e Botafogo da Paraíba. Outros jogos que acontecem hoje, 21h30, tem Atlético Mineiro e Maringá. No primeiro jogo, lembrando que terminou 2-2 com aquele assalto para cima do Maringá, que teve um pênalti não anulado, que teve um pênalti não marcado pela arbitragem, né? O jogador do Maringá foi puxado pela camisa dentro da área, o árbitro não deu esse pênalti, o Maringá foi prejudicado, mas o jogo hoje acontece lá na Arena MRV, Atlético Mineiro e Maringá. Corinthians e o Novo Horizontino, 21h30, primeiro jogo, o Corinthians venceu pelo placar de 1-0. Maracanã e Internacional, esse já é amanhã, e amanhã são outros jogos que acontecem então pela Copa do Brasil. Olha, gente, quem visitou a gente aqui no estúdio da Rádio Jovem Pan, nossa redação, foi a Priscila Feijó, a nossa nova diretora de esportes do município de Porto União.
ela nos falou sobre como está o esporte em Porto Negro e também desse desafio que é comandar o esporte em nosso município. Não é isso, Priscila? Bom dia. Bom dia a todos. Então, a gente está com uma nova proposta, uma nova gestão. Estamos trabalhando bastante em cima do esporte, dos nossos projetos sociais, procurando estar atendendo todos os esportes, né? Campeonatos, estamos com 2 campeonatos em andamento, que é o campeonato do futebol 7, né, no campo do Escurinho, e também o campeonato do interior, né, que já é bem conhecido. E com as outras programações dos finais de semana aí da cidade. Inclusive o Campeonato do Escurinho com recorde de participações, né, Priscila? Sim, tivemos 42 equipes participando esse ano, por ser um campeonato aberto, né? Então, a gente teve um recorde mesmo de inscritos, de equipes inscritas. E o nosso campeonato do interior de Porto Negro, como sempre, um sucesso, um encontro das famílias do interior. Um sucesso, é um campeonato muito bacana. Eu tive o prazer de estar no primeiro jogo, né, dando o pontapé inicial, porque é uma coisa nova para mim também, né? Então foi assim sensacional, achei o lugar maravilhoso, os lugares que acontecem os campeonatos do interior, as famílias indo, levam cadeira, levam os amigos, levam a família toda, os almoços que é servido, é sensacional. E conhece esse lugar lindo, maravilhoso, que é o nosso interior de Porto Negro, né, Priscila? O nosso interior é maravilhoso. Agora, Priscila, falando no módulo esportivo, no esporte profissional, no Futebol Clube do Porto, as melhorias do módulo esportivo estão acontecendo, vai ser entregue aí na data para que o Porto possa mandar seus jogos lá no módulo? Sim, está sendo feitas as melhorias, até por isso o nosso módulo esportivo está fechado, né, no momento para essas melhorias. Está sendo feita toda a reforma dos banheiros, acessibilidade, o campo, né, que é pedido pela federação, o corte da grama vertical. Então, tudo isso está sendo feito para a gente poder estar atendendo aí o nosso Porto na Série B. E tem também o circuito de corridas de rua, que depois de um tempo parado volta, agora com o circuito acontecendo no município de Porto Negro. Também a gente era o que estavam esperando muito, então no dia 24 já volta, né, as etapas, as inscrições já estão abertas no nosso app de Porto Digital, né, e toda feita pelo app, é um programa bacana, novo, que a prefeitura está disponibilizando para os munícipes, e acho bem bacana o pessoal está se inscrevendo por ali. Qualquer dúvida, a gente está atendendo também lá no departamento para poderem fazer as inscrições. Quem não consegue, a gente está auxiliando. Um dia antes da próxima corrida, daí no sábado, o pessoal, a Denise, o seu Vanderlei, que são os coordenadores, né, da nossa corrida, eles estarão lá para estar auxiliando o pessoal, para quem não conseguir se inscrever e para pegarem os números, então vai ter gente para estar auxiliando eles lá. Priscila, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio Jovem Pan, volte sempre. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Tá aí, muito obrigado então a Priscila, né, nossa diretora de esportes do município aqui de Porto Negro, e você viu como está movimentado o esporte aqui no nosso município. Quero mandar um abraço também para o Vanderlei, que neste final de semana tem a primeira etapa do circuito de corridas de rua, para o Vanderlei, que esteve junto também com a secretária aqui na nossa redação, e também para a Denise, uma das atletas, e que também está ajudando o pessoal na organização desse circuito de corridas de rua. E eu também conversei com o Diego Gabelovski. Nesse último final de semana, o Diego esteve participando lá em Campo Largo do Campeonato Metropolitano de Mountain Bike. Só para ter uma ideia, gente, essa é a maior corrida da categoria do Paraná e também uma das maiores do Brasil. E o Diego esteve lá e trouxe a primeira colocação. Tudo bem, Diego? Olá, Marco Antônio. Satisfação mais uma vez estar aqui comentando no final de semana. Esse final de semana estive presente em Campo Largo,
uma grande prova, campeonato metropolitano, um dos maiores aí campeonatos do país, né? Do Paraná, sem dúvida alguma, é o maior campeonato, 800 atletas na disputa. É sempre difícil, né? Bastante acirrada a disputa. Resumindo rapidamente a prova, até metade da corrida tinha bastante gente no primeiro pelotão. Eu estive presente nesse pelotão. Aí faltando uns 20, 25 quilômetros para a chegada, acabou ficando eu e mais 3 atletas. Seguimos na disputa. Faltando 5 quilômetros para a chegada, eu consegui dar uma acelerada e consegui ser feliz com isso e chegar sozinho na reta final. Então, muito feliz em poder trazer, né, essa vitória aqui para nossa região. O pessoal que me acompanha sabe que não está fácil de vencer as provas. O pessoal hoje em dia se dedica muito, está muito alto o nível em qualquer competição que você vai. Essa categoria que eu corro é a categoria elite, né? Então é a mais difícil que tem. Mas no final deu tudo certo, né? Graças a Deus, nenhum tombo, nenhuma dificuldade. A bicicleta foi perfeitamente, né? Até agradeço ao pessoal da Tigre Bike Shop, sempre dando aquela revisada na bicicleta, fazendo aquela manutenção em dia, né? Então, um grande abraço aí para os meus mecânicos aí da Tigre, né? O pessoal sempre me ajudando. E seguimos agora para os novos desafios, né? Que virão. Ainda estamos nem na metade da temporada, muita coisa boa vem pela frente. Agradeço a oportunidade. Mando um abraço para todos aí que torcem por mim, muita mensagem recebida, né? Pessoal comemorando. E fico muito feliz aí com o carinho de muita gente. Grande abraço e até a próxima. Valeu, Diego. Grande abraço para você. Parabéns mais uma vez por trazer essa vitória aqui para a nossa cidade. O Diego que treina muito e trouxe essa vitória em uma competição importantíssima. Olha, gente, no domingo, falar agora um pouquinho do Iguaçu e do Campeonato Paranaense da segunda divisão. No domingo nós temos esse jogo que é uma decisão lá em Toledo. Nunca, quando a gente fala em decisão, aí você pergunta, todo jogo é uma decisão, claro que para o Iguaçu agora que é vencer ou vencer, todos eles são uma decisão. Mas esse jogo contra o Toledo, para quem está olhando aí a tabela de classificação, Toledo 5 pontos, Iguaçu 4 pontos, é uma verdadeira decisão. Porque se o Toledo vence a gente, ele vai abrir 5 pontos de vantagem, vai deixar a gente lá na zona do rebaixamento. Então, vencendo, a gente fica 2 à frente da equipe do Toledo. E muito importante, ontem a gente acompanhava algumas entrevistas de alguns jogadores do Toledo e via que eles também estão tratando esse jogo como uma verdadeira decisão, estão trabalhando forte para isso. Ontem eu estive lá no treino da Associação Atlético Iguaçu e vi o Nixon já batendo bola. Ele entrou um pouquinho, claro que primeiramente treinou um pouco separado dos demais jogadores, depois foi ao campo, treinou um pouquinho já com bola. Pode ser que seja uma opção aí para o técnico Rodrigo Casca nesse próximo jogo contra a equipe do Toledo. O que eu vi também ontem nesse treino foi alguns jogadores que chamaram a atenção. 2 que são bancos de reserva. Um deles é o Maicon, entrou muito bem no treino, um jogador muito rápido, fez ali um meio-campo muito bom, principalmente com o Robinho. São 2 jogadores rápidos que podem ser usados como arma do Iguaçu, principalmente lá em Toledo, onde o Toledo vai se lançar para cima da Associação Atlético Iguaçu. E o Morassi, que foi o autor do segundo gol, aquele golaço de cobertura lá, foi um gol muito bonito. E o Morassi também ontem fez um treinamento muito bom. O Iguaçu que tem a volta do goleiro Preze de volta, ele foi expulso no último jogo, mas muita gente vem pedindo o Matheus como titular do Iguaçu. O Matheus que entrou e foi muito bem, fez um milagre, evitando o primeiro gol da equipe do PSTC. E hoje o Iguaçu tem seu treinamento daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, no Estádio Municipal Antioco Pereira. Com toda essa neblina, o Iguaçu vai fazer o seu treinamento ali no Antioco Pereira. O Iguaçu viaja na sexta-feira para Toledo, sai aqui por volta da 1h da manhã, chega no sábado de manhã, o pessoal vai treinar, vai descansar, depois
vai para um treinamento, vai fazer um treinamento com bola lá em Toledo e o jogo acontece no domingo às 15h30 no estádio 14 de dezembro lá em Toledo, uma verdadeira decisão. E a nossa jornada esportiva, como sempre, a abertura acontece às 14 horas no domingo, com a Rádio Jovem Pan, todas as plataformas digitais aqui da Rádio Jovem Pan e também nos 103.1 da Colmeia FM, jornada esportiva do próximo domingo, trazendo todas essas emoções dessa decisão. Juliano chorou no plantão esportivo, reportagens comigo, Marco Antônio também com Arnaldo Miller, a narração é do Arildo Castanha, a nossa supervisão do Osmair Severino chorou, Giovanni Ferreira com a gente também, a nossa redação com o Daniel Lorenzini. Aliás, temos entrevista nesta semana ainda com a galera lá de Toledo, com os jogadores do Toledo, né? O Daniel Lorenzini já conversando com todo mundo. E esta decisão, então, que você acompanha aqui na Jovem Pan e também na Rádio Colmeia. Gente, vou ficando por aqui com as informações do Jovem Pan Esporte de hoje. Lembrando que a qualquer momento eu volto por aqui com muito mais esporte, muito mais informações. Abraço para você, Juliano, para você, Thiago, e até a próxima. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.